Paz, amados, hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ele é bem extenso, então nós vamos dar apenas umas pinceladas, partes assim, mais ou menos para nós fixarmos, e os demais vocês vão ler. Leiam, amados, que não passe só nas minhas palavras, mas nós temos que crescer, nós precisamos nos fortalecer, porque os dias são maus e nós temos que estar ligados com o Espírito Santo, porque aqui nós podemos ver verdadeiramente como que o Espírito Santo age. Então diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurão da corte. Esse homem, ele orava, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então Cornélio, ele estava orando na hora nona do dia, era 15 horas da tarde, ele estava orando. E quando ele fixou os olhos, né, para o céu, possuído de temor, alguém falou com ele, ele disse: "Que é, Senhor?" E o anjo lhe disse: "As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro." E assim então ele deu ordem para que fossem então buscar Pedro. E enquanto isso, olha que coisa linda, como é que o Espírito Santo trabalha. Enquanto isso, Pedro tem uma visão. Então, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, ao meio-dia. Então, Pedro foi orar. E então, meio-dia, ele estava com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, então uma visão. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. E lá nesse lençol então continha sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Mas Pedro replicou: "De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda." Segunda vez a voz lhe falou: "Ao que Deus purificou, não consideres imundo." Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E então, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele estava perplexo, mas como? Coisas imundas para mim comer? Então chegou os homens enviados por Cornélio e chamaram então por Pedro. E enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito: "Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei." Olha que intimidade, coisa linda, que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: "Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes?" Então disseram: "O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras." Oh, meu Deus! E assim então Pedro foi. E ele foi então até a casa de Cornélio. Então, no 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: "Ergue-te, que eu também sou homem." Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Olha só, convidou os vizinhos, a parentela todo, para estar ali, então, ouvindo a palavra do Senhor. E no 29, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar?
Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa, na hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Aleluia! Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Chama-se esse hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepções de pessoas. Olha aí, que lindo. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Meu Deus. Então, assim, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Esses gentios, então, não pertenciam aos judeus, por isso que ele teve aquela visão, coisas imundas, porque eles não se misturavam com outras nações. E aqui, então, no 44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Oh, meu Deus! E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Oh, meu Deus! E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E assim então chegou também Jesus Cristo aos gentios, os que não eram judeus. Graças a Deus. Então, o Senhor não faz acepções de pessoas, basta nós crermos e sermos batizados. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.